Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, como sempre, aqui do meu lado. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Como vocês já sabem, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento. Conhecimento, e hoje a gente vai falar de um conhecimento aplicado também, né? Muita gente fala de sustentabilidade, mas é um negócio muito distante do produtor, né? Fica aquele sustentável. Pelo menos um dos papel, convidados, né? Nós estamos há 47 episódios convidando para estar conosco aqui, tem né? Tem isso também. Ele já vai fazer a meia-culpa dele ali. Ele vai inventar. O Igor já tirou o dedo, não é eu, né? Não sou eu, né? Então quem será que sobra, né? Nesses 50% de probabilidade, quem será que sobrou aí, né? Pois é. A gente está aqui então com o Igor e com o Rodrigo, mais conhecido como Las, né? Vou pedir para vocês se apresentarem do que eu tentar me apresentar vocês e acabar errando alguma coisa, né? Então, fiquem à vontade. Vamos começar pelo mais velho? Obrigado, começou bem já. Né? Então, tá bom. Então, meu nome é Rodrigo Las, sou engenheiro agrônomo, estou aqui na Agrária já há 12 anos e estou à frente da gerência de estratégia e sustentabilidade. Muito feliz de estar aqui. Já peço perdão por não ter aparecido antes, porém tive alguns contratempos, né? Mas finalmente estou aqui muito feliz. Obrigado. Boa. Bom, meu nome é Igor, sou cooperado agrário, nascido e criado aqui, sou engenheiro florestal por formação. E, bom, estou aí, aceitei o convite do pessoal e falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Bacana. Eu comecei, Igor, justamente provocando aqui a conversa do sustentabilidade de papel, né? Tem aquela sustentabilidade que é o númerozinho lá e depois o Las vai também dar umas trinchadas nisso pra gente. Mas eu queria começar realmente provocando assim, para o produtor rural, que é o cara que tá matando os pandas da Amazônia, né? E devastando o mundo inteiro, né? Para o produtor rural, qual que é a importância de ser sustentável? De ter sustentabilidade no dia a dia da fazenda, ali, da área que está se produzindo. Acho que é bom contextualizar um pouquinho, né, como é que é a nossa realidade aqui. Nossa região é uma região que vem de plantio direto há muitos anos, né? Então, assim, isso já trouxe... Eu que estou assumindo agora a propriedade, então assim, a gente já vê os benefícios, né, de ter vários anos essa prática no campo, né, e eu acho que o principal é realmente estar atrelado ao resultado, né. Hoje a gente vê nossos resultados de produtividade, eles só vêm aumentando cada vez mais, e isso tem tudo a ver com a sustentabilidade, né, eu diria as boas práticas que a gente adota, né, e também com relação a toda a questão... Depois a gente vai entrar um pouco no detalhe dos programas, né? Mas assim, toda a questão dessa organização da tua propriedade, do teu negócio e os benefícios que isso traz, né? Que a sustentabilidade não é só meio ambiente, não é só, né, com esse foco, existem outros meios, né, da sustentabilidade que faz a diferença no dia a dia, né? Da minha propriedade, eu diria. Ô Las, aproveitar uma deixa que o Igor bem comentou. A sustentabilidade não é só no meio ambiente, mas sustentabilidade não é só desmontar, nós já não estamos sendo sustentáveis, não é essa a definição? Eu vou pegar ainda um gancho anterior ainda, né, que o Vitor trouxe ali, né, que sustentabilidade está distante do... Na verdade, a sustentabilidade hoje está chegando no que o agricultor, principalmente da nossa região, já está fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Né? Muda-se nome, seja no passado agricultura conservacionista, depois agricultura sustentável, daí nós temos agricultura regenerativa, aí... Escolha o nome que você quiser. Talvez cada nome coloca mais coisas na equação. Mas o que nós temos aqui, realmente, é um case de sucesso que a gente pode ver, que a gente exporta para o mundo, porém, como você bem falou, não é nem tão reconhecido. Né? Então, o nosso trabalho hoje, principalmente, é fazer o quê? É traduzir o que o mercado, o que a sociedade procura como referência nessa parte de sustentabilidade, rastreabilidade, seja o que for uma produção sustentável, para mercados específicos ou não. Mas o que a gente vê é muito mais hoje, nos nossos programas internos, é traduzir para o mercado que o que se solicita a gente já faz, né? Que o cooperado já faz, em níveis diferentes, claro, né? Se respeitando os níveis, mas que são técnicas já consolidadas.
Nós já estamos talvez hoje num passo a mais, que é pegar novas experimentações, novas técnicas, como vocês que são pesquisadores, para aprimorar aquilo que já está bem avançado. Mas só me resgate o que você tinha me perguntado. Que deu. Sustentabilidade é só não desmatar, nós estamos sendo sustentáveis? Exatamente. Quando você pega um estado como o Paraná, ainda mais o Paraná, que é um estado consolidado agrícola, e a gente em bioma de Mata Atlântica ainda, né, que é um dos bem restritivo, nós já temos hoje os 20%. Daí você fala assim, então eu tenho uma propriedade com 50% de mata nativa, eu vou poder tirar 30%. Não, você está em bioma de Mata Atlântica, então é ainda mais restritivo, né? Então, a sustentabilidade vai muito além do que o meio ambiente. Né? Sustentabilidade, para o agricultor principalmente, você tem que ter o eixo também sustentável econômico, por exemplo. Não adianta de nada, né, o Igor lá preservar uma área muito maior do que ele precisa, se ele, na área que ele está de lavoura, ele não for suficientemente econômico viável para poder manter a atividade, consequentemente proteger aquela área, né? Porque ele tem que manter cerca, ele tem que manter colaborador, ele tem que ter acesso lá. Então, todos esses são pilares da sustentabilidade, como a gente olha como um todo. Sustentabilidade é o mercado também. A cooperativa, por exemplo, tem que buscar meios sustentáveis de oferecer um melhor preço, por exemplo, de uma commodity ou de um produto. Ao mesmo tempo, vocês pesquisadores têm que olhar por otimizar a pesquisa para oferecer um produto mais sustentável, uma técnica mais sustentável, uma tecnologia onde ele gaste menos, produza mais na mesma área. Eu acho que esse é o segredo, né? Sustentavelmente ambiental, né? Coerente e correto, a atividade tem que ser economicamente viável, né? O pessoal que trabalha comigo tem que estar numa boa condição, né? Ter boas condições de trabalho, então acho que tudo isso junto, linkado, é o que faz a diferença no dia a dia. E você já percebeu, né? Você comentou já, né? Que essas práticas, sempre mudança gera esforço, né? Então você tem que se empenhar, né? Para fazer alguma mudança, para aplicar alguma coisa. Mas que depois, né? E às vezes algumas de curto, outras de longo prazo, isso vai refletir em melhorias que com certeza torna o negócio mais sustentável como um todo, né, no final, né? Não, com certeza. Agora, fazendo um histórico, assim, de como foi, né, para mim me adaptar, né, ter essa adaptação na minha propriedade, né. Eu sou um cara extremamente bagunceiro, né? Muito bagunçado nas minhas coisas, mas eu gosto das coisas organizadas. Por exemplo, eu quero chegar na fazenda, quero ver tudo organizado, quero ver, né, e isso me incomodava, e minha mãe também, nós trabalhamos juntos, né, isso incomodava muito a gente chegava na fazenda, tudo aquela bagunça, e nossa, e o pessoal não sabia nada que estava acontecendo, ia procurar alguma coisa, enfim. E, bom, daí na época a gente falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? A gente precisa fazer alguma coisa diferente, e daí existe o projeto do PAGR, né? A gente, não, vamos aderir ao programa, vamos começar a entender, né? E assim, foi algo que realmente mudou a nossa realidade na fazenda. Eu diria assim, principalmente economicamente, né? Mais organizados, assim, financeiramente, cada coisa no seu lugar. Existia muita recompra de peças e itens, né? E isso hoje em dia já não existe mais, porque existe todo um controle, né? Toda um gerenciamento disso, né? Que o programa ele exige, né? Ele dá ferramentas para isso. Então, isso para nós fez toda a diferença, assim, né? Olá, o Igor comentou um pouco aqui do PAGR. Explora um pouco pra gente o programa e o que se demanda do PAGR, né? E também depois a gente pode comentar do porquê que existe esse programa. Sim. Então o PAGR, que é o Programa Agrário de Gestão Rural, como o nome já diz, ele prioriza a parte de gestão da propriedade, mas não só isso, ele veio evoluindo, né? Então um programa que vem lá de 2006, que foi criado nessa questão de auxiliar o cooperado a ser um gestor do seu negócio, porque afinal de contas eles são empresários, né? Ele tem uma empresa, né? Pode ser micro, pequena, média, você escolhe. E foi evoluindo não só para auxiliar o produtor na questão de organização, seja questão legal, questão das NRs, questão trabalhista, os colaboradores, parte de agroquímico e assim por diante, dos defensivos, dos insumos que entram, onde alocar, mas também ali a partir de 2015 a gente acaba se associando à Sci Platform, então é uma plataforma global com diversos membros de grandes empresas que todo mundo conhece, né? Mondelez, Danone, Nestlé, Heineken Bev, Bayer, BASF e assim por diante, vai pela frente, mas foi fundada por algumas empresas que estavam querendo fazer essa cadeia mais responsável e também mais certa de onde viria a matéria-prima para eles. A gente se associa e daí começa essa questão de protocolos de uma agricultura sustentável.
né? Então, nesse sentido, hoje o PGR, então, é um time, são 3 pessoas, está sob a nossa gestão ali da gerência de estratégia de sustentabilidade, que busca o quê? Auxiliar o cooperado a evoluir em 5 níveis, né? Então, na hora que ele se associa a nível 1, e dependendo do estágio, ele já vai subindo até o nível 5. Esse time assessora o cooperado, né? E depois faz uma auditoria também, e aí certifica, ó, o cooperado está no nível 2, 3, e assim por diante. E é similar, né? Benchmark com a SAI Platform a partir do nível 3, nós somos bronze, prata, ouro. Então, alguns clientes nossos, por exemplo, exigem que a gente tenha um X de fornecimento em nível bronze para cima. Então, esse ano, inclusive, a gente vai ter a parte de auditoria da SAI Platform para ver se a gente está, né, benchmark certinho. Então, o nosso time acaba indo nas propriedades, prestando uma consultoria, basicamente, né? Então, auxiliando o cooperado ao quê? Desde o 5S lá, né? Inicia lá no 5S, até as questões de, dependendo do tamanho da propriedade, você tem o tanque, né, para lavagem dos equipamentos, tem, né, cooperado que tem equipamento, tem cooperado que não, e aí depende do nível, né, o cooperado então recebe essa certificação. E aí, como bem fala o Igor, a gente tem aí alguns estudos, inclusive o pessoal lá do Sigma, né, do Sigma BC, que comprova que cooperados que com um nível mais alto dentro do programa, ele tem, na média, uma evolução na sua produção. Sim, né? E também fora essa questão que eu comentei organizacional, que era uma coisa que me incomodava, né, no início, tem também a questão financeira, né? Hoje o PAGR, ele te dá uma bonificação de acordo com o nível que você tá, né? E, logicamente, isso faz né, faz sentido o produtor, ele tender a aderir ao programa, né? Porque tem esse benefício financeiro, né? Então, isso, para mim, na época, foi um motivo para eu entrar no programa, né? Que né, engratando aqui com o que o Igor falou, assim, que é um benefício que vem exatamente para o cooperado continuar reinvestindo na sua propriedade e continuar melhorando. Né? Porque o mais importante é você chega lá no nível, mas um dos maiores desafios é sempre a gente se manter no nível, né? Claro. Eu consigo emagrecer, mas é difícil se manter. Né? Ou chegar lá, até que quando você olha para trás é fácil. Mas é exatamente isso, é você continuar incentivando o cooperado a manter tudo legal e reinvestindo, seja num tratamento de efluente ali que ele precisa do lavador, seja num novo tanque, esse tipo de situação que a gente acaba trabalhando junto com o PGR. Uma das coisas que foi comentado agora é que muitas instituições, entidades, enfim, venham para cá para nos questionar sobre sustentabilidade, o que seja, e aí boa parte, ou talvez quase a totalidade do que se cobra, nós já fazíamos há algum tempo. O que você pode destacar disso aí, Las? Quais são as ações que eventualmente nos questionam que, puxa, isso aqui é trivial para nós aqui? Acho que o exemplo mais prático e fácil é o plantio direto, né? Então, enquanto algumas regiões do globo ou estão adotando, ou seja por necessidade anterior de você ter o revolvimento em algumas regiões do globo, você entende que eles ainda sofrem com isso. Mas outros acabam chegando e achando que isso é o grande sucesso. Acho que o maior desafio nosso é o seguinte: quando vincula isso a algum tipo de evolução, ou algum tipo de programa interno, onde, olha, você precisa me mostrar um incremento das ações de agricultura sustentável regenerativa. E aí, no nosso caso, a gente fala, bom, quais são essas premissas? Você tem que ter o plantio direto, rotação de cultura, cobertura, check. Né? Check. Você tem que ter a questão de manejo de pragas, ok? Amostragem de solo, ok? O que mais? Plantio em curva. Plantio em curva, exatamente. O que mais? E aí o que acontece? Nós já estamos avançados, e assim como a história, por exemplo, do carbono, né, que sempre surge, onde aqueles que já mudaram lá atrás, como a própria agrária que mudou a sua matriz energética para uma matriz limpa, hoje 100% limpa, acaba não colhendo frutos de projetos que estão hoje poluentes, né, danificando o meio ambiente, e consegue o gap. Bom, o nosso gap já está. Então o aluno bom que fez a lição de casa acaba não. Então o que acontece com essas... Hoje está mudando, né? Eu sinto que muitos dos nossos relacionamentos aí com o mercado já entenderam, outros não tanto, né? Então a gente acaba ficando numa situação até de frustração para o nosso cooperado, para o nosso associado, que chega para nós e fala assim, tá, mas eu já fiz a minha parte, né? Então isso a gente entende, e o próprio mercado entende que é um tanto injusto em alguns momentos, mas nós continuamos buscando algumas alternativas, né? Mas é basicamente isso. Hoje o que se prega são essas técnicas que hoje já estão consolidadas aqui na cooperativa e na FAPA, né?
Eu questiono isso porque até quando nós fizemos um episódio com o Sr. Hans, né, algum tempo atrás, e esse sempre é um tema bastante delicado, mas eu preciso trazer ele para a tona. E aí, Igor, eu quero pegar a tua percepção, depois o Lars traz esse entendimento. É uma exigência para você produzir melhor, ou às vezes, e eu me refiro isso ao mercado externo, sobretudo clientes, ao mercado europeu, alguma coisa nesse sentido. É algo para te ajudar a produzir melhor, ou em alguns momentos você sente, puxa, daqui a pouco parece que é mais uma barreira, né, mercantil do que alguma coisa. Eu questiono isso porque, por vezes, eu me questiono, será que... eu imagino que pode ser um questionamento que os produtores também tenham, né? Puxa, é tanta exigência, será que tudo isso está fazendo sentido? Eu já faço o que precisa ser feito. Isso é para me ajudar ou isso é para colocar mais obstáculo? Olha, sinceramente, assim, se não tivesse o apoio da agrária, do pessoal da certificação ali, eu jamais faria, porque é trabalhoso, é muito documental, é muito burocrático, né? E isso faz toda a diferença. Então, esse apoio que a cooperativa nos dá, né, para o produtor faz total diferença, né? Assim, imaginando no dia a dia, a gente confia muito na cooperativa. Eu, como produtor certificado nível 5 PGR, RTRS, a gente confia na cooperativa. Por quê? Porque hoje, sinceramente falando, a gente não vê muita atrativo financeiro, né? Assim, você faz um monte de coisa, falando exclusivamente agora, talvez, de uma certificação específica, você se adequa muito na propriedade, né? Você tem que seguir algumas regras, mas você gasta, isso te custa, né? E no final não acaba te rentabilizando, talvez, né? Como você espera, né? Então, isso é uma dor hoje do produtor, né? E também, agora voltando um pouco do PAGR, o PAGR já é um pouco diferente, ele já talvez não tem tantas burocracias, né, mas ele é um programa bem rígido também, mas ele já te rentabiliza. Então esse você faz e você toma isso no dia a dia, você instrui tua equipe, teus funcionários para assim, não, assim tem que ser e tal, porque você vê que aquilo te dá um retorno, né? Os dois programas são muito parecidos, né? A RTRS como o PAGR, na verdade, acho que nível 5 hoje PAGR já obrigatoriamente já é certificado RTRS. Ele já pode ser. Já pode ser, mas não é obrigatório. Mas assim, todo o nível 5 ele já está praticamente, né, apto, é só uma questão de resolver alguma mínima burocracia. E até, eu lembro assim, teve uma reunião da agrária que foi mostrado o que era a certificação, né, como é que funcionava e tal, não PAGR das outras, e foi assim, os produtores, viu, mas a gente vai fazer tudo isso e, né, e no final, por que a gente vai fazer isso? Porque vamos encher nós de tarefar os produtores e no final não tem uma, né, um incentivo, alguma coisa. Então, acho que esse é o principal gargalo hoje, eu enxergo, sabe? De algumas certificações específicas. Exatamente. E essas certificações, elas se conversam lá? Então, até pegando aqui um gancho, né? Então, o papel do PAGR é exatamente dar entender as certificações, entender que aquilo ali alia ao comercial, né? Tem a questão com a cooperativa também, isso vai ter um canal melhor. Lutamos para essa questão também de diferenciação. E aí o PAGR traduz isso. Então, às vezes, por exemplo, se a gente não fala para o cooperado que é RTRS, ele vai entender que é o PAGR. Depois a gente só fala, não, isso aqui atende a RTRS, então tudo atende. Às vezes elas se conversam, às vezes é uma esquizofrenia, né? Então é interessante porque além das certificações, muitos dos nossos clientes e muitos dos potenciais clientes ou grandes, né, empresas têm os seus próprios programas, que no fundo está todo mundo, né, quase que seguindo a mesma. E o que acontece, e recentemente a gente esteve, né, eu estive lá no Canadá na reunião anual da SAI Platform, onde reúne todos os membros lá numa reunião anual. E uma das discussões foi isso, né? Que aquela plateia de membros que acaba aplicando esse tipo de programa e tudo mais, pensasse melhor na questão de todo mundo seguir a SAI Platform, por exemplo, que tem o RTP, né, que é o Regenerating Together Program, que lançou agora a segunda versão, que é o quê? São as premissas e protocolos que todos os membros passaram um tempo discutindo e falaram assim, isso aqui é o que a gente entende de agricultura regenerativa. Então vamos todos seguir? Esse vamos todos seguir é que está faltando. Porque como eu estava conversando hoje de manhã, né, com um cliente nosso na questão de biocombustíveis, acho que são 18 certificações só de biocombustível na Europa. Nossa. Então, números que eu, né, recebi hoje, talvez tenham mais, talvez tenham menos, mas que seja 2, 3, 4.
né? Só de soja, né? A gente já tem aí um monte. Então, o que acontece é que para nós é um baita trabalho, nós temos que dedicar um time para isso, né? Para traduzir tudo isso, todo ano tem auditoria, né? Todo ano tem tudo isso, eu tenho que trabalhar com o cooperado, tenho que ir na propriedade, tenho que assessorar cada um, o comercial tem que dar informação, a gente tem que fazer upload disso numa plataforma, e aí de uma certificação, duas, aí vem o cliente para esse cliente, para aquele cliente. Então, a conversa agora, o que a gente tem buscado como agrária, junto à própria SAI, junto aos clientes também, galera, vamos seguir um caminho. Vamos seguir um caminho, porque às vezes pode ir para uma questão de protecionismo, que é o começo da nossa conversa, pode ir para uma questão de julgar ali, você ter alguns critérios fora do que é essencial, ou será quem que está ganhando dinheiro na cadeia? Porque não vamos esquecer no final do dia, nós somos produtores, vocês, né? Somos cooperativa, produtor rural e o mercado. E o que vende? É o produto desse cara, né? A gente não quer vender papel, a gente não quer vender questionário. Nós queremos vender o nosso produto e a gente investe bastante. E, além disso, essa questão de certificação é também assim, qual é o diferencial? Eu não vou ter um diferencial monetário? Ok. Mas pelo menos eu sou a primeira opção, né? Ou a gente trabalha o ano inteiro, aí chega na hora de fechar o contrato, a gente é mais um na prateleira. Isso, pessoalmente, é o que me frustra, né? Bastante. Que é você investir, o cooperado, o agricultor investir um tempo, investir dinheiro, se dedicar para depois chegar lá e você ter... Não, é o melhor preço. Daí não é justo. Estamos indo por um caminho diferente, né? Claro. Uma dor que eu também tenho, assim, é de pegar o mercado, colocando tudo isso, né? Sintetizando basicamente o que a gente estava falando até agora, coloca uma série de barreiras e algumas fazem sentido, outras não, né? Pega o próprio revolvimento do solo, né? Hoje no Brasil não faz sentido, mas no hemisfério norte faz sentido. E essas coisas têm que ser adaptadas e têm que vir para o Brasil adaptado, né? Não adianta nada falar de sustentabilidade. Mas lá na Europa é assim e aqui no Brasil tem que ser igual da Europa. Não, uma coisa funciona aqui, outra coisa funciona lá, mas tem que ter essa métrica, né? E aí a galera não... Depois, não, beleza, vocês têm que ser assim, o produtor se adapta e que a mídia não vê, né? Totalmente contrário do que a mídia expõe. Até eu comecei brincando, né? Que o Igor mata panda na Amazônia, né? E toca fogo em girafa, né? Obviamente, quem não entendeu isso é uma piada. Desculpe, mas foi uma piada. Disclaimer. A fazenda tá aberta para quem quiser visitar lá. Fiquem à vontade. Quantos pandas você tem lá, né? Carceradinho, né? Então, assim... nesse sentido que a gente brinca, mas é uma sátira justamente porque o mercado exige, e na hora de pagar mais, não. Eu vou comprar do cara, que a gente sabe que existe isso ainda, né? Há algumas pessoas que é mais raro, é mais difícil, mas ainda existem pessoas que não têm boas práticas, que às vezes está numa área que acabou de desmatar ali, alguma coisa do tipo, né? Que não é tão legal assim, e que nós, como técnicos, como pesquisadores, todo mundo entende que não é legal isso, né? O cara tá fazendo lá por um motivo X lá dele, né? Mas todo mundo entende que isso não é salutar para ninguém no final, né? Então, é o que vocês estão expondo aqui pra gente, né? Poxa, a gente faz tudo certinho, plantio direto aqui na região tem mais de 40 anos aí, fácil, né? Então, assim... E assim, muitas das vezes a gente tem as situações de produtores, né? Para eles se adaptar, né, nessas certificações, tem que fazer muito investimento na propriedade, né? Não é assim, investimento coisa simples, mas estrutural mesmo, né? E isso é muito caro, né? Isso custa muito. Então, justamente pegando o gancho que você falou, todo mundo exige, mas ninguém quer pagar, né? Acho que esse talvez hoje é a principal dificuldade do mercado, né? E curioso que é parte da filosofia dos programas, né? Porque você comentou em algum momento, Las, que parte dessa bonificação é justamente para reinvestir na propriedade, né? Então, se os programas não tiverem essa possibilidade de bonificar, tampouco consegue te auxiliar para você reinvestir e continuar fazendo as coisas bem feitas. E aqui ninguém está questionando que as coisas não devem ser bem feitas. Nós estamos filosofando aqui o quanto que é importante que o que você faça bem feito também tem esse reconhecimento, inclusive monetário. Sim, exatamente. Tanto que o que a gente tem buscado agora, por exemplo, no mercado financeiro, né, que muito se fala assim, né, apoia a sustentabilidade, linhas de financiamento, linhas verdes e tudo mais. Aí você começa a entrar mais a fundo, aí falando mais da nossa região, que é uma região consolidada, que já fez plantio direto, que já adotou práticas, que não tem tanta área degradada como em outras regiões, que
Aí você vai ver as linhas começam a não se aplicar. Não, essa não se aplica, não, essa é mais para essa região, essa é mais... Então, o que a gente tem buscado agora também é para esse tipo de coisa. Não tem uma linha, por exemplo, para o nosso cooperado adaptar certa estrutura na fazenda? Você não tem uma linha, por exemplo, para uma linha para energia renovável? Colocar painel fotovoltaico? Uma taxa de financiamento mais atrativa para pensar num custeio ou no financiamento do maquinário, né? Exatamente. Não necessariamente precisa ser o dinheiro, efetivamente, né? Mas assim, né? Exato, buscar alternativas para, né? Exato, sei lá, um seguro diferenciado. Isso. O cooperado ele é nível 5, é nível 4. Se essa pessoa tem X% melhor na linha de financiamento. Por quê? Porque, cara, ele está fazendo tudo que a cartilha manda. Então, é esse tipo de conversa que já está existindo, não estou falando que não existe, já está existindo, a gente só precisa, talvez, operacionalizar isso de uma forma mais fácil e acessível para o agricultor que já está mais avançado também, e também para incentivar aquele que vai falar, opa, se eu fizer essa melhoria, se eu adotar essa prática, eu vou chegar lá. Uhum. Mas esse é o teu sentimento, que nós estamos mais próximos desse entendimento, desse consenso? Eu vejo que sim, já existem conversas, principalmente no estado do Paraná, também hoje mesmo posso comentar, a gente teve algumas conversas dessas com instituição financeira, eu estive com o Hans, inclusive, né, numa visita em Brasília, conversando lá, para tentar buscar esse tipo de conexão com o mercado financeiro, e também tem as conexões que a gente está buscando com os próprios clientes, e com algumas associações de classe aí para tentar consolidar um entendimento do que é a agricultura regenerativa, respeitando a localidade, porque, como vocês bem falaram, né? Nós temos técnicas aqui, até, por exemplo, se eu for falar a época de plantio, por exemplo, muito diferente daqui para o oeste, seja lá para a região lá dos Campos Gerais. Que eu lembro, quando eu era coordenador financeiro ainda na cooperativa, eu sempre tinha que justificar que o nosso plantio de trigo aqui não respeitava a tabela nacional da época todo ano. Então, um modelo encaixar tudo, ainda mais com a agricultura, né? Eu ainda sou engenheiro agrônomo, meu diploma, eu entendo que o solo daqui ou as condições edafoclimáticas daqui são diferentes do Goiuxim, né? São diferentes ali de Ponta Grossa. E aí, quando vem com esses níveis específicos e tal lá, é isso que a gente tem buscado. É tentar com essas instituições olhar para os cooperados da agrária, e não só daqui, na verdade. A gente está estendendo, né, porque o PAGR funciona também como um guarda-chuva dos programas das cooperativas da Malteria Campos Gerais, lá em Ponta Grossa. Que cada uma tem o seu programa, mas principalmente a cevada que entra na cooperativa, lá nós temos metas de incremento, então existe um PAGR lá também. Bacana. Igor, o Lars comentou conosco que tem um estudo do Sigma que mostra que níveis maiores, mais altos do PAGR, isso é refletido, ou esse reflexo é visualizado em termos produtivos e certamente em termos de rentabilidade. Essa percepção você tem na tua propriedade? Você sentiu essa evolução quando você foi evoluindo dos níveis 1, 2, 3, 4, 5? Sim, com certeza. Eu acho que talvez a principal mudança assim, que eu fiz, né, depois que eu aderi ao programa é sempre ter uma cobertura outonal, né? Às vezes eu deixava, não, esse ano talvez não, mas isso virou uma regra, né? Virou rotina, então isso a gente vê, você pega o histórico de produtividade nosso, ele vem aumentando, né? Ele sempre aumenta. Além da parceria com a FAPA, dos equipamentos, revisar os equipamentos, pulverizador, plantadeira, né? Deixar tudo em linha, dia, treinamentos com o funcionário, então tudo isso que envolve o programa, né? Isso você vê diferença no dia a dia. Traz bastante resultado, assim. E eu ia te perguntar, assim, lá, dessas práticas, quais você colocaria, assim, no teu top 3, 5, enfim? A cobertura outonal é uma das coisas que já está aí visualizada. Ela, não sei, talvez nem esteja na tua lista, mas o que você colocaria, assim? Se você não colocar na lista, o Juliano vai ficar bravo contigo. Eu sei. É difícil você colocar pouca coisa, né? Porque a agricultura é um conjunto, mas eu avalio que, sim, a cobertura de solo o ano inteiro, que vai me ajudar a proteger tanto a parte de erosão, né, quanto a questão de manter a água, tanto a erosão quanto manter a água no solo, e me corrijo que vocês são os caras, não sou eu, mas principalmente eu avalio a matéria orgânica, né, a questão de nutrientes, a questão de ciclagem de nutrientes, é você colocar um nabo para você fazer uma descompactação, ao mesmo tempo matéria orgânica, mas também agora olhando, aí o Tonal vai ficar feliz, né, a gente... sempre o Juliano está buscando não só cover crop, mas como cash crop, né? Então a gente colocar mais uma cultura que dê um retorno financeiro para o cooperado, eu diria isso.
Plantio direto é difícil colocar na conta, porque Não ele necessariamente o retorno financeiro através da colheita, mas assim, é Sim, fixar isso, uma perfeito. autonal que está fixando o nitrogênio, ou enfim, né, algum É o retorno financeiro nutriente do sistema. do sistema, exatamente. Que eu posso tirar a mão num químico, alguma coisa, né, para ter o Brilhante. sistema, né, ficar complementado. Perfeito, perfeito. Eu avalio o que é isso. Eu avalio também não somente a questão no campo, mas a questão do controle, a questão de você ter o cooperado e ter o engenheiro agrônomo, ter o pessoal realmente fazendo isso que o Igor colocou, tendo a gestão do que ele está fazendo ali, principalmente com o Sigma BC, por exemplo, né? Você ter atuando ali para você saber o que está acontecendo e, consequentemente, eu lá na frente falo, será que eu não estou aplicando nitrogênio demais? Será que eu posso tirar o pé daqui, como ele bem comentou? Então, ter esse controle. Top 3, eu avalio também, talvez, essa questão de rotação de cultura também. Eu sei que é algo que na agrária tem já um entendimento, mas eu acredito que dá para a gente evoluir ainda mais, né? Ter esse entendimento da rotação. Tem se mostrado, as pesquisas mostram, né? Sim. Gosto muito da ideia dos insumos biológicos. Eu acredito que o nosso futuro vai ser os bichinhos funcionando para nós, né? A gente já vem trabalhando com esses bichinhos milenarmente, falando, né? O ser humano não vive sem, e eu acredito que a gente ainda tem um horizonte enorme para entender o que esses caras conseguem fazer para nós. É óbvio que existe um boom hoje, né, no Brasil, principalmente quando você fala lá na Europa, é algo ainda engatinhando. 2 anos atrás foi ano passado, na verdade, estava na França numa reunião da SAI e tinha um produtor fazendo plantio direto desde 93. Olha só, aquilo até me... Né? Sim, falei, nossa, sim. que bacana, né? Para a França é Para a tempo. França, e estava super feliz com a ervilhaca e com tudo mais também, porque ele falava que era a fábrica dele de nitrogênio, não precisava se preocupar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu perguntei de biológico, não era algo, né? É algo ainda que pode entrar. Mas agora, por exemplo, no Canadá, o pessoal fazendo biológico on farm. E o que eles tinham no solo de matéria orgânica foi basicamente biológico, né? O que eles fizeram. Então, eu gosto muito dessa questão do biológico, bastante. Se quiser colocar mais coisas, o top 3 pode continuar. Não. Tá bom. Acredito que já coloquei demais. Essa foi uma percepção que eu tive também a partir do momento que eu aderi ao programa. Enfim, né, os anos foram acontecendo, a gente fez novos investimentos na fazenda, e um dos investimentos foi um tanque de inoculação, né, fazer de biológicos, e a gente viu o resultado, né, inoculação em suco, né. Logicamente, em algumas aplicações, eventualmente vai algum biológico também, mas isso a gente percebeu que traz um tipo de resultado para a fazenda, né. E assim, só lembrando, né, que às vezes a gente tem uma pergunta e fala, quem que usa biológico? Né? Tem uns que falam que sim e que não. Bom, se você trabalha com soja, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Né? Então também tem essa questão que temos que quebrar essa barreira. Biológico, todo mundo já está usando, ok? A questão agora é você ter esse aprimoramento e também a gente entender isso. Às vezes me perguntam fora, né? Mas e quando é que a gente vai ser 100% biológico? Calma. Né? Isso. A gente tem que entender, né? Tem que entender que o biológico ele vem ajudando e contribuindo, porém no nível de produção agrícola que a gente tem e que o mercado nos solicita, e que o mundo solicita hoje, nós ainda temos que confiar bastante na questão química. Sim. Mas tem melhorado muito, né? Tem aprimorado bastante. Quem quiser, é só entrar hoje com inteligência artificial, coloca lá, pede para fazer uma pesquisa, você vai ver que está evoluindo. Mas ainda tem muito mais coisa pela frente. E é bem legal. Essa questão, antes, Vitão, que você vai perguntar aí, mas você falou quem que usa biológico, o pessoal fica dúbio, né? Erga a mão, não erga a mão, uso, não uso. O senhor Hans, em algum momento que ele esteve aqui conosco, ele foi nós estávamos lá no Centro Cultural, num evento, uma reunião de reserva, alguma coisa, e ele fez questionamento, né? Quem aqui trabalha com agricultura regenerativa, né? E aí uns ficaram na dúvida, outros ergueram a mão ou não. Então vai muito nessa linha, né? Para quem está nos acompanhando, que é nosso cooperado aqui, com certeza está fazendo. Está fazendo. Isso E faz tempo. E bem feito. E bem feito. Nesse gancho que a gente estava colocando aqui, eu queria uma visão tua, Igor, e o Lás também. Se você não fosse cooperado agrário, como que você... Porque assim, a minha maior dúvida é, cara, tem as oportunidades... Tá ali, o pessoal tá demandando e eu consigo, né, aderir a esses programas, ter uma agricultura mais alinhada com a demanda do mercado. Mas um produtor que não... Um pequeno produtor fora da agrária, ele
tá frito, ele não consegue, ele não... Onde que vai buscar essa informação, né? O Lázaro falou de SAI. Você começa a SAI, o que é SAI? O cara vai ficar assim, né? Sai daqui isso aí, né? Porque no final Então, assim, a visão da importância da agrária, dessa visão da agrária de sustentabilidade, e aí cuidado para não gavar muito o colega que está do lado, né? Senão ele vai ficar... né? Mas, assim, qual que é a importância da agrária para que se tenha entendimento, para que se traduza toda essa sopa de letrinha que o pessoal tá pedindo, e no final, cara, só me fala o que eu tenho que fazer e o que vai virar. Eu acho que é exatamente nessa linha que você comentou, Vitor, acho que todo esse suporte que a cooperativa dá, né, deixa o produtor, o cooperado mais tranquilo, né? Assim, não, agora eu sei o que eu preciso fazer, isso faz sentido para mim, isso não, né? E você começa, o pessoal chega na fazenda, vai lá olhar, viu, não vamos mudar completamente isso aqui, vamos adaptar conforme a tua realidade, dá para nós atender os critérios e tal. Então, acho que esse contato com o produtor, né, do pessoal da cooperativa, falando agrária especificamente, né, estando ali ativamente, né, sempre faz toda a diferença, né, faz toda a diferença, porque assim, às vezes se o produtor pega e lê lá o que as regras exigem, ele vai falar, meu Deus do céu, não vou fazer isso aqui, né? É a agrária representando, tendo essa representação, né? É diferente, né? É diferente. Ela já sabe o que pode, o que não pode, o pessoal já está bem treinado com isso, então te direciona melhor para o caminho que você deve seguir, né? Agora, imaginando um produtor, né, de fora, assim, é difícil, é complicado. Se eu fosse um produtor fora agrária, se eu não tivesse um suporte, eu acho que dificilmente eu aderiria, faria todas as adaptações. Eu vejo que isso é uma das dores, principalmente dos nossos clientes, né? E que, por um lado, eles vêm com os programas, né? E tudo mais, e segue essa certificação, aquela XYZ. Mas nós, a agrária, tanto a agrária como o cooperado, né? Que desenvolveu essa cooperativa, já desenvolveu um modelo de auxílio mútuo, né? Então, o nosso trabalho é realmente traduzir e ver o que vale a pena, não vale a pena, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. E na hora que vem, isso faz sentido? Beleza. O que vem? Isso aqui se encaixa, isso aqui esquece. Né? Esse é o nosso trabalho do dia a dia para chegar no cooperado e não copia e cola, né? Então, esse é um trabalho. E, voltando, esse desafio realmente, a gente sente desses clientes que buscam na gente, perguntam como é que vocês conseguem né, envolver o cooperado, fazer com que ele faça as técnicas. Primeiro de tudo, isso a gente falou agora lá no Canadá, esteja próximo do agricultor. Coloca teu pé no sapato dele. Entendeu? Porque, assim, agricultura regenerativa, protocolos, tudo isso mais, não funciona por e-mail. Não consigo mandar um SMS para ele, SMS, tô velho. Um WhatsApp para o Igor e falar assim, adota essa técnica aqui, ó, tá bom? Não, você tem que estar lá, você tem que sentir a dor dele, entender, putz, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Olha, isso aqui que vocês estão pedindo não faz nenhum sentido. Isso aqui... Ou até mesmo falar assim, vocês estão olhando para isso aqui? Não estava olhando. Então, isso aqui faz sentido para nós. Então, vamos trabalhar. Seja os giros, seja o Winter Show, o dia de campo. Porque, assim, o cooperado está na agrária porque ele vê valor na agrária. Porque senão... Por que ele estaria na agrária? E a pessoa lá fora, isso eu tenho visto bastante... as pessoas estão começando a buscar as cooperativas exatamente por causa disso, né? O nosso trabalho lá no Campos Gerais é exatamente nesse sentido, é fazer com que as cooperativas ali também traduzam para os seus cooperados, porque é uma cultura nova para muitos lá, né? Que é a cevada, e que vem com vários critérios já de qualidade, né? De recepção e tudo mais, do seu cultivo, e ainda vem os bendito certificador, né? Vem o pessoal do PAGR lá para cima. Então, tudo isso vem, mas a cooperativa tem esse trabalho. É a obrigação da cooperativa de cuidar do seu associado dessa forma. Mas sozinho não é fácil. Os giros, né? O pessoal organiza muito giro de gestão, né? Aqui, e muitas desses giros visita em propriedades que já são certificadas, né? Eu lembro no primeiro momento, quando eu estava aderindo ao programa, teve esses giros e foi um momento importante, assim, eu falei, copiei a ideia desse produtor que eu gostei, acho que cabe lá na fazenda. Daí na outra propriedade, não, essa ideia é legal também, eu vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V lá na minha propriedade. E isso foi, né, você vai se adaptando conforme a tua realidade, né? E tá dentro da identidade, mais uma vez, sendo repetitivo, né, de ajuda mútua. Desde as bases que fundaram a cooperativa 75 anos atrás, né? Exatamente. E é fundamental. A pessoa, eu gostei muito, Lázaro, do que você falou, não é mandar um e-mail lá pro cara, seja mais sustentável. Tá, mas vem que me ajuda então, porque eu não sei. Né, ou isso aqui não é tão fácil de fazer. O perfil do produtor não é esse, né? E-mail, essas
essas regras, né? O produtor rural é no contato, no olho a olho, E né? é prático, né? E é prático, né? O produtor, ele é prático, né? Ele quer essa praticidade, né? Então, toda essa hierarquia burocrática, digamos assim, ela não mais é... afasta do que... Mais afasta do que aproxima, né? Com certeza. O próprio podcast nosso, ele veio de uma demanda de traduzir um pouco mais, de uma maneira um pouco mais simples para o produtor e aproveitar uma brecha que ele tem de estar escutando na hora que está num trajeto, ou fazendo uma operação, tá no trator lá plantando. Poxa, ele vai escutando aqui e ele vai pegando alguma coisa que talvez numa palestra que eu e o Fabiano tava lá apresentando, o cara não conseguiu pegar. Né? Então, acho que essa ideia da cooperativa de estar junto nessa dor de atender esse mercado que vai explorar essa sustentabilidade, acho que é fundamental. Manda lá pro Igor, cara, agora você tem que pintar o grão de soja de verde, porque não sei, mas vá lá pinta. e pinta. Não, então tá, vamos lá, me ajuda, eu quero pintar, mas como que eu pinto isso aí? É com pincel, e isso precisa de uma estrutura organizada para levar para o produtor, porque se você largar ele lá, porque ele não consegue nem ler tudo aquilo lá, que lei, burocracia e tal, isso aí já é... Né? E aí, depois, aplicar as técnicas demandadas naquilo... Depois que você traduziu ainda, aplicar as técnicas, você precisa de uma parceria, precisa de ter apoio mútuo. Acho que um comentário legal de fazer, recentemente eu tive que trocar funcionário na fazenda, né? E, enfim, comecei a fazer entrevistas, né? E o pessoal hoje aqui na região ele já vende, eu já participei do PAGR, eu já sei como é que foi, olha aqui meus certificados, então isso virou até para o funcionário na fazenda, virou um diferencial de currículo hoje, né? Para mim, um produtor nível 5, já pegar um funcionário treinado que tem todos os requisitos e tal, então para mim é um diferencial, né? Então a gente acaba dando prioridade, e o pessoal tá enxergando isso já como um diferencial, então eles vão fazer os treinamentos, vão fazer tudo que precisa ser feito, né? Porque eles sabem que aqui na nossa região é um diferencial, né? Então esse ecossistema foi criado por causa do programa da Agrária, né? Legal. Ô, Lázaro, para onde que nós estamos indo? Qual que é o futuro? Rapaz! A pergunta que pergunta fácil. Então, o que eu sinto, até dos últimos anos aí que eu venho acompanhando mais a fundo isso daí, é que a gente vem de um movimento muito de algumas agendas e que se pensava que estava longe, né? Então a Agenda 2030 principalmente, né? Então lá atrás, em, sei lá, anos 2020 ou antes, a gente olhava, né? 2030, estava lá longe. 2030 está a menos de 4 anos agora. Né? Eu descobri ontem que 2050 está mais próximo de nós, que estamos de 1990. Fiquei... Você sabe que não ajuda esse teu comentário. Né? Ainda mais para mim. Explicou parte das minhas dores da coluna. Tá certo. Mas o que eu estou vendo é que realmente muitos mercados e muitas empresas, principalmente grandes, né, entraram num movimento de colocar certas metas, mas talvez não tenham conseguido avaliar todo o espectro, como, por exemplo, o produtor rural. Né? Saber, mas será que o produtor vai conseguir fazer isso? Não. Primeiro fechou-se, a nossa necessidade é essa, macro, e aí depois a gente cascateia, beleza. Só que na hora de cascatear, tem alguns gargalos. Talvez o produtor não sentou nessa mesa na hora. Talvez ele não estava junto, né? Talvez não chamaram ali o produtor rural estava ocupado, né? Plantando, né? Mas e aí agora você vê um movimento de empresas falando, talvez aqui a gente vai ter que dar uma olhada melhor, aqui eu acho que a gente vai ter que flexibilizar, isso aqui é aplicável, aqui não é aplicável, né? Então eu vejo esse movimento hoje, do pessoal conseguindo agora talvez chegar na base e falar, aqui eu acredito que a gente esticou demais, ou até mesmo aqui a gente não olhou tão bem. Então eu avalio como isso, avalio que muitos também deu uma filtrada em empresas que também saíram vendendo sonhos, né? E que eram aventureiros, sendo bem sincero, e que hoje isso diminuiu bastante. Nós recebemos muito contato, né? Muita coisa, solução disso, solução daquilo, e conseguimos fazer isso, não. Isso também deu uma consolidada, deu uma filtrada. E temos agora vendo empresas parceiras grandes já com um pouquinho mais de pé no chão daquilo que a região aqui, ou o estado do Paraná, ou essa região mais consolidada, consegue efetivamente fazer. Algumas conversas, você fala assim, opa, fez sentido, né? Então a gente tá vendo que temos menos acessos, menos busca, mas melhores. Então eu vejo nesse sentido. E daqui para frente,
é uma questão de que a quem efetivamente conseguir comprovar, que é isso que a gente tem lutado bastante, assim, ó, uma questão é eu preencher questionário. Outra coisa é você vem aqui, como aconteceu recentemente com o Igor, né? Que foi, né? A gente levou pessoas lá na propriedade, né? Cliente nosso, e certificação também, né? Auditoria, mas cliente que falou, pô, vocês fazem, né? Vocês estão falando, vocês fazem. Eu vejo que esse tem que ser o futuro, né? Que é assim, é o que eles chamam do walk the talk. Você tem que efetivamente mostrar o que você está... E é engraçado que quando a gente recebe o pessoal, né, que vem com essa... Entender, ver como é que é o lado do produtor, né? Eles saem admirados, assim, né? Eles veem realmente como é feito o dia a dia, como é que funciona, né? Como é que a propriedade ela é organizada, ela é estruturada, cada item tem o seu lugar, enfim, né? As regras ambientais, enfim, é tudo seguido, né? Eles saem admirados, assim, e você vê que não, realmente, eles se enxerga, a gente precisa estar mais próximo do produtor, assim, sabe? Esse é um ponto, assim, um sentimento que eu tive numa visita recentemente do pessoal que foi lá na fazenda, né? O que mais chama a atenção deles, assim, Igor? Que bate o olho e fala, puxa, esse aqui encantou o povo. Ou você acha que é o conjunto? É o conjunto, né? É o conjunto, como a propriedade ela funciona no dia a dia, né? Eu acho que tudo isso chama atenção, né? De repente, funciona mesmo. Sim, exatamente. Existe, Funciona. Funciona e tá dentro das regras, né? Digamos assim, né? Mas acho que a mídia pinta, né, um cenário do produtor que é muito descolado do que realmente é, né? Então, realmente, aí o pessoal normalmente vendo de um background diferente, né, do que nós que estamos no agro todo dia, e quando olha lá, fala, cara, mas eu achava, e vou voltar a brincar com os pandas, eu achava que o Igor tinha 5 pandinhas aqui para ficar tirando o leite dele, né, e tal. E a hora que olha lá, não, poxa, o cara tá conservando, o cara tá cuidando do funcionário, tem, né, poxa, olha a máquina do cara tá cuidadinha, né? Então, assim, ele se assusta mesmo, se impressiona, porque ele tinha um preconceito, né, anterior, de que era só, malvadão, nossa senhora, vou ter que ir de colete à prova de bala, porque o cara é jagunço, né, e tal, né? E óbvio que não é todo mundo que é assim, né, e tô extrapolando bem aqui a imagem, mas quando vai lá e realmente observa que não é isso tudo que a mídia pinta, poxa, aí dá esse choque de realidade, né? Exatamente. Acho que vem daí, né? Eu vejo, você falou muito bem, avalio que o agro tem se mostrado mais corretamente, né? Então, assim, esse podcast, por exemplo, é uma ferramenta, mas você tem outros, né, que começaram a falar, é óbvio que rede social ajudou pra caramba. Temos também o pessoal do agro que também não se ajuda. Sim, né? Não, com certeza. Tá prestando um desserviço, né? Prestando um desserviço, né? Mostrando que o agro tem uma outra vertente aí. Mas eu vejo que a gente tem evoluído bastante, né? Trazendo as pessoas para perto, mostrando, né? Mostrando que o agro ele não é só a roça, né? Que tem, mas com tecnologia, se você for ver, né? Tem áreas do Brasil que precisam de mais ajuda. Temos órgãos governamentais que precisam de ajuda também para ajudar os outros, né? Que tem um cunho importante. Né? Embrapa eu posso mencionar, né? Que é um órgão importantíssimo que precisa de ajuda e apoio, né? A gente tem trabalhos juntos, né? E tudo mais. Mas que o agro é isso. O agro são pessoas, né? São seres humanos, é uma família que está lá batalhando, que são donos de uma cooperativa, que estão todo ano ali numa assembleia, votando e discutindo, que tem governança, que tem auditoria externa, que são sérios. E o Estado do Paraná, eu posso falar assim, que é uma excelência na questão de cooperativa, né? Que mostra que esse modelo funciona. Existem cooperativas no passado que não fizeram corretamente, tem cooperativas que talvez, mas, por favor, né? É desse tamanho, perto do potencial do potencial da potência que é o cooperativismo agro no Brasil. Infelizmente a notícia ruim se sobressai, né? Esse que é o problema. Notícia boa, né? E que você estava falando essas bolhas que acreditam que o agro é malvadão, que são bolhas, só que são bolhas que têm uma voz, talvez tenham uma atitude, eles talvez tenham uma atitude diferente da nossa. Né? A gente às vezes talvez seja muito conservador, né? Na questão de não, vamos fazer o nosso serviço aqui, vamos tratar do que a gente tem, mas a gente também tem que levantar a bandeira e mostrar, falar, olha, eu faço, e vem aqui, como o Igor falou, vem na minha propriedade, né? E quando vem, fala, putz, isso é verdade. E eu acho que o contrário também é verdadeiro, né, Lás? Você e sua equipe,
ir lá nas empresas e... Por que você está demandando, então, que eu brinquei que a soja tem que ser pintada de verde? E aí chega lá na indústria e entende o porquê que tem que ser pintada de verde. Isso é importante ou é só mais uma... E traz aqui para nós, ó, agora, gente, realmente tem que pintar de verde porque os caras usam isso lá, né? Faz sentido ou não faz então, sentido. Faz sentido ou não faz sentido. Então, também tá próximo da indústria e você faz essa ponte aí, né? De estar lá perto do pessoal entendendo, ou por que lá na Europa estão demandando que a soja ou o milho seja a cevada seja dessa... Independente, né? Então, fazer essa... Conectar todo mundo, né? Trazer para perto, né? E acho que a internet permite isso com maior facilidade, né? De ter todo mundo... Do mesmo jeito que espalha notícia ruim muito rápido, tem como espalhar notícia boa rápido também, né? A ferramenta tá aí, né? Tem. Todas as pessoas da cooperativa, desde o cooperado... né, desde o cooperado até o cara da portaria ali, que está recebendo, né, seja uma carga ou expedindo uma carga, todos vendem. Todos vendem. Né? Todos em algum momento estão vendendo. Então, não é só o nosso comercial que está vendendo. E venda é sustentabilidade. Porque se esse produto que foi, né, que batalhou no campo, que veio, que processou, que teve uma FAPA que pesquisou, que tudo mais, e daí uma indústria, uma recepção, que na safra se debulhou para secar, para segregar, aí chega na hora, né, de entregar ali o produto, né, isso também tem valor. Né? Então é o trabalho da cadeia completa de estar no cliente e também de estar dentro do cliente, de falar assim, calma, não vai tanto para esse lado que você está desvirtuando, ou isso aqui faz sentido, o que você está me pedindo realmente faz sentido, vamos junto. Né? Bem nesse sentido que você está falando. Legal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quase uma hora, viu? Já deu um baita no episódio, né? O que você achou? Estão adiantando esse relógio, não é possível, né? Que já passou quase uma hora de conversa, né? Quando a conversa tá boa, vai fluindo. Vai fluindo bem. Bom, pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Como sempre, é clichê aqui nosso, que volta, vocês vão ter que voltar para falar mais. Mas assim, que não tem. É uma hora, vocês veem, passa rapidinho e dali um pouco surge alguma coisa nova que o pessoal comunica muito com a gente, né? Encontra a gente na rua, viu? Faltou falar disso, faltou falar daquilo. Aí eu falo, poxa, vamos ter que ligar lá pra galera e trazer de volta, porque realmente falta mesmo. Então, fica o convite para voltarem, tá? Acredito que tem muito ainda que a gente discutir aqui, porque no final o objetivo é o mesmo, né? Que todo mundo seja mais sustentável, e aí a gente já entendeu que sustentável não é só o verdinho, né? Tem muita coisa por trás. E nós temos outros episódios que a gente aborda isso também. Alguns outros que abordam isso, inclusive com o senhor Husky esteve conversando conosco justamente sobre esse tema. Isso aí. Então, agradeço a presença. Prometo que eu vou demorar 47 solicitações. Talvez no 94º o Lázaro esteja conosco. O pessoal já sabe que se for para chamar o Lázaro de novo, já pede agora, porque ele leva um tempo para voltar. Igor, quer deixar um recado aí? Não, agradecer o convite, né? Muito obrigado. Né? Acho que é importante o produtor tá mostrando o lado dele, né? No dia a dia também. E agradecer vocês, parabéns pelo trabalho. Eu sou fã do podcast, né? E continue fazendo. Muito obrigado, gente. Estamos à disposição ali na Gerência de Estratégia de Sustentabilidade, pessoal do PAGR, só chegar ali no atendimento cooperado, olhar ali para a direita, está o nosso pessoal lá, tá? A Tati, a Carol e o Lucas. Muito bom. Pessoal, mais um episódio entregue, mais um episódio falando de negócio, sustentabilidade para nós do agro, né? Então, acho que vale a pena, no mínimo, 5 estrelinhas lá no Spotify, né? Pela toda a informação de qualidade que nós tivemos, com esse tá nível aí. Louco, né? Com todos os elos aí ligados, né? Pois merece. Pelo menos 5 estrelinhas merecemos, né? Merece. Deixa o like, se inscreve no canal. Isso. Olha lá. Dá o joinha. Dá o joinha, né? Não, e compartilha também, né? Compartilha. Pô, não precisa nem nós fazer a choradeira, tá feito já. E o abraço para quem dessa vez é você. Eu quero mandar um abraço para um dos mais recentes agrônomos que nós temos aqui, o Vitor Groff. Não é o Diego, né? O Diego nós deixamos pronto o dia. O Vitor, ele chegou recente aqui, mas sempre está conversando com a gente, não só sobre o podcast, mas ele é das grandes pessoas que nos acompanham. Vitão, um abraço, obrigado pela companhia. Xará, um abração. E ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio, pessoal. E nos acompanhe, siga, compartilhe. Tudo essa choradeira que vocês já conhecem. Não vou ficar repetindo aqui, não. Valeu. Um abraço. Até a próxima.